percebi que não conhecia minha esposa. Parecia-me que ela era minha alma gêmea e que fomos feitos um para o outro. Mas minha ilusão foi despedaçada contra a realidade. Mas eu tinha um trunfo na manga que minha esposa infiel nem sabia e achava que eu era apenas um cara inútil. Você deveria ter visto a cara dela. Era hora de eu seguir em frente. Meu SUV estava estacionado no estacionamento de longa duração do aeroporto. Calculei que teria cerca de 2 semanas antes que alguém notasse a presença prolongada do veículo. Carregando apenas minha pasta e uma mala de viagem, segui em direção ao Terminal Delta. Dentro da minha pasta estavam todos os meus documentos de identificação, alguns milhares de dólares em várias notas e meus documentos de viagem. Para um estranho, tudo pareceria completamente comum, a menos que me conhecessem pessoalmente. Veja, todos os documentos tinham um nome diferente, mas meu rosto estava neles onde fotos eram necessárias, incluindo minha carteira de motorista e passaporte. Eu estava embarcando em uma nova vida com uma nova identidade. Ao entrar no terminal, comecei o processo de embarque. O TSA operou com grande eficiência. Eles examinaram meu bilhete, fizeram raio-x da minha pasta, carteira e chaves do carro. Não encontrando bombas, garrafas de água ou outros itens proibidos, eles avaliaram corretamente que eu não representava nenhuma ameaça e me deixaram prosseguir. Meu próximo destino é o banheiro masculino, onde entro em uma cabine e começo a tirar minhas roupas externas. Abaixo deles, tem um novo conjunto de roupas prontas. Transformando-me de um homem de negócios de terno em um turista casual, visto uma camisa chamativa, shorts e sapatos de verão. Saindo do banheiro, misturo-me aos passageiros que retornam de um voo de Las Vegas, parecendo apenas mais um turista da cidade da diversão. Após a multidão para a retirada de bagagem, eu reivindico uma mala indefinida deixada sem vigilância na esteira rolante. Sem ninguém perceber, eu rapidamente a pego e saio pelas portas. Embarcando no transporte interterminal, eu desembarco em outro terminal após 10 minutos. Entrando no banheiro masculino mais uma vez, descarto outra camada de roupa na mala roubada. Aproximando-me do balcão de passagens, despacho minha mala adquirida, apresento uma das minhas novas identidades e pego meu cartão de embarque. Em vez de confrontar o posto de controle da TSA, navego pela movimentada área de compras, lentamente indo em direção às saídas. Logo, me encontro de volta no bonde em direção ao terminal da Continental, onde, desta vez, planejo embarcar em um avião e deixar o aeroporto para trás. Em pouco tempo, estou a bordo de um de seus voos internacionais, assumindo com sucesso uma nova identidade. Um novo capítulo da minha vida começa agora. Minha esposa infiel nunca me localizará ou localizará meu dinheiro. Permita-me elucidar o catalisador por trás desse esforço de alterar minha identidade. Deixe-me começar me apresentando. Eu venho do oeste do estado de Nova York, nascido em 1960. Minha formatura do ensino médio me colocou em algum lugar no meio da minha classe, nem academicamente nem fisicamente notável. Eu era apenas um jovem comum. Meus pais não eram profissionais abastados. Minha mãe cuidava das tarefas domésticas enquanto meu pai trabalhava duro na construção. Eu fiz ensino superior em uma faculdade local enquanto morava em casa. Durante o período acadêmico, ocupei um cargo de meio período em um estabelecimento de fast food. Durante as férias de verão, ajudei meu pai na construção. Meu desempenho na faculdade foi normal, mantendo um modesto GPA de 2,6 ao longo de 4 anos. Fazendo malabarismos com o trabalho e os estudos, deixei de me dedicar inteiramente aos meus estudos, apenas fazendo o suficiente para sobreviver. Ao obter meu diploma em administração, aventurei-me no mundo profissional, apenas para encontrar decepção, pois empresas de prestígio me ignoraram. Meu histórico acadêmico médio de uma faculdade comum e um programa de administração convencional não conseguiram capturar a atenção em meio ao mar de graduados excepcionais. Consequentemente, meu tempo foi consumido pela procura de emprego em vez de buscar perspectivas de carreira elevadas. Por fim, consegui emprego em uma pequena empresa de administração de imóveis. Em vez de um escritório de canto com uma secretária pessoal, fui designado a uma mesa, um telefone e uma infinidade de responsabilidades por um salário inicial escasso.
Minhas aspirações universitárias de traje formal, horários estruturados e ambiente corporativo foram destruídas. Rapidamente descobri que, em uma pequena empresa, todos desempenhavam várias funções. Eu lidava com tarefas como cobrar aluguel atrasado de inquilinos, ajudar com despejos e entrevistar possíveis inquilinos. Eu até mesmo contribuía com a equipe de manutenção, ajudando a limpar e pintar unidades para novos inquilinos. Embora o pagamento não fosse substancial, ganhei uma experiência inestimável no setor imobiliário ao mergulhar em todos os aspectos do negócio. Conforme me aprofundava no aprendizado, desenvolvi uma paixão profunda. Não por um parceiro romântico, mas pela profissão imobiliária em si. Meu chefe, o dono, percebeu meu crescente entusiasmo pelo campo e me acolheu. Apesar de ter filhos adultos, nenhum deles compartilhava seu interesse em herdar o negócio. Parecia que eu me tornei o filho substituto que ele sempre desejou, alguém a quem ele pudesse transmitir sua sabedoria. Um dia, ele me chamou ao seu escritório. Billy, dê uma olhada nessas execuções hipotecárias bancárias e me dê suas ideias sobre potenciais investimentos, ele instruiu. Nunca lidei com isso antes, confessei. Não se preocupe, vou rever suas sugestões antes de tomar qualquer decisão, mas preciso de suas descobertas depois do almoço, ele respondeu. Com o almoço em sua empresa marcado para o meio-dia, próximo das 10 horas, percebi que tinha pouco tempo de sobra. Ele me deu um prazo bem apertado, pensei comigo mesmo. Pulando o almoço, dediquei as próximas 3 horas a examinar as listagens. Por fim, identifiquei algumas propriedades que eu acreditava que despertariam seu interesse. Precisamente à 1 da tarde, apresentei minhas recomendações a ele. Ele ouviu atentamente por quase 1 hora antes de interromper. Até agora, tudo o que você escolheu é abaixo da média, ele comentou sem rodeios. Venha aqui, e eu demonstrarei como se faz, ele convidou. Durante o restante da semana, avaliamos meticulosamente as opções. No final, tínhamos identificado várias propriedades com potencial promissor. Foi uma semana de imenso aprendizado, durante a qual também vim a reconhecer que meu modesto chefe era, na verdade, um prodígio imobiliário. Ele participou da licitação para 4 de nossas seleções e conseguiu vencer apenas uma. O lance vencedor foi para um prédio de apartamentos para 4 famílias construído no início da década de 1910. Ele estava localizado em um bairro situado nos arredores de uma área afluente, povoada por jovens casais e estudantes universitários. Embora o prédio exigisse uma reforma extensa, nós o adquirimos por um preço notavelmente baixo, e o banco concordou em fornecer todos os empréstimos necessários para a construção, adiando os pagamentos da hipoteca por 6 meses. Basicamente, isso significava que adquirimos o prédio com custos iniciais mínimos e tínhamos fundos suficientes para realizar as reformas necessárias. No fechamento, ele me entregou as chaves e comentou: "O projeto é seu agora. Comece amanhã." Nos 6 meses seguintes, experimentei uma montanha-russa de emoções, variando de euforia a desespero e vice-versa. No meio de tudo isso, ganhei insights valiosos sobre o negócio de aluguel. Quando o primeiro pagamento da hipoteca venceu, todos os apartamentos estavam alugados e as coisas estavam começando a correr bem. Pouco depois, meu chefe me surpreendeu mais uma vez. "Bill, assine esses papéis para a propriedade de 4 famílias que compramos." "Claro, mas por quê?" perguntei. "Porque estou transferindo a propriedade para você. O prédio é seu agora", ele explicou. "O quê?" eu exclamei incrédula. "Bill, estou ficando mais velho e quero passar meu conhecimento para alguém. Espero que você me permita passá-lo para você. Meus filhos provavelmente venderão todas as minhas propriedades quando eu partir, como é seu direito de nascença. Então, vamos dar o pontapé inicial no seu próprio negócio imobiliário. Considere isso meu pequeno presente para você." E foi assim que tudo começou. Logo, fundei a Bilco Properties, LLC e embarquei em minha jornada no setor imobiliário. Cerca de 5 anos depois, meu amigo e mentor faleceu. Como ele havia previsto, seus filhos liquidaram todos os seus bens, buscando o melhor valor de mercado para cada item. Eventualmente, eles encontraram um comprador disposto a pagar o preço deles.
Naquela época, eu tinha acumulado 15 propriedades próprias, todas situadas em locais privilegiados e totalmente ocupadas. Minha estratégia financeira dependia da renda de aluguel, com o objetivo de que, se pelo menos metade de uma propriedade fosse alugada, ela cobrisse todas as despesas associadas. Felizmente, a maioria dos meus prédios mantinha ocupação total. Embora eu não fosse rico, também não estava enfrentando dificuldades financeiras. As coisas estavam indo razoavelmente bem. Aproveitei a oportunidade de adquirir várias propriedades comerciais quando o indivíduo que havia comprado o negócio do meu falecido chefe faliu. Sua crença equivocada de que contratar funcionários em excesso e passar a maior parte do tempo no campo de golfe seria o suficiente funcionou a meu favor. Eu tinha 30 anos quando conheci a mulher que mais tarde se tornaria minha esposa. Tendo comprado um pedaço de imóvel comercial em um bairro decente, ela e um amigo alugaram um dos escritórios para estabelecer um negócio de decoração. Quando me conheceram, eu estava vestido com meu traje habitual, me misturando como apenas mais um trabalhador. Em contraste, elas estavam impecavelmente vestidas, parecendo modelos saídas diretamente de uma revista de moda. Talvez como decoradoras de interiores, elas sentiam a necessidade de deixar uma impressão duradoura, e elas certamente deixaram, especialmente Wendy, a mais assertiva da dupla, que conquistou meu coração. Na minha imaginação, imaginei Wendy parada em frente a uma charmosa casa de campo envolta em videiras, com duas crianças pequenas esperando ansiosamente o retorno do pai do trabalho, e naquela foto, eu me vi como o marido que ela esperava. Quando apresentei o preço do aluguel a eles, suas expressões sugeriram que não tinham condições de pagar pelo lugar. Como este prédio tem algumas vagas, embora eu tenha mentido que havia apenas uma outra vaga, posso oferecer a vocês uma taxa introdutória com desconto para o primeiro ano, propus. Quanto seria a redução? Perguntaram simultaneamente. Provavelmente cerca de metade, se isso funcionar para você. O proprietário me permite alguma flexibilidade na definição de taxas introdutórias. Eles aceitaram minha oferta com entusiasmo e assinaram um contrato de arrendamento de 1 ano com opção por mais 1 ano, com o aluguel a ser determinado mais tarde. Poderíamos ter o nome e endereço do proprietário para expressar nossa gratidão? Wendy perguntou. Eu dei a eles um primeiro nome falso e o nome de solteira da minha mãe, junto com a caixa postal da empresa. Expliquei que o proprietário preferia não ser incomodado, então uma breve nota seria suficiente. No ano seguinte, ajudei-os com vários problemas disfarçado de apenas mais um funcionário. Observei seu pequeno negócio gradualmente ganhando força. No início do segundo ano, eles renovaram o aluguel a uma taxa mais alta, embora ainda cerca de 25% menor do que o que outros inquilinos estavam pagando. Como mencionei antes, eles eram pessoas realmente adoráveis. Wendy, aquela por quem eu tinha sentimentos, me informou um dia que seu parceiro estava se casando e se mudaria para a costa oeste com seu novo cônjuge antes do fim do nosso contrato de locação. Ela perguntou: podemos rescindir o contrato? Acho que não consigo administrar isso financeiramente com meu parceiro indo embora. Não tenho certeza sobre quebrar o contrato de locação, mas posso reduzir o aluguel de volta ao nível anterior. Minha chefe não gosta de escritórios vagos. Na verdade, eu não queria que ela fosse embora. Seu rosto se iluminou com um largo sorriso, e eu recebi um beijo. Aquele beijo selou tudo para mim. Eu me apaixonei. Mais tarde, quando nos separamos, ela me lançou um olhar diferente e um sorriso especial. Isso marcou o início do nosso relacionamento. 1 ano depois, eu me vi trocando votos no altar. Dentro de 1 ano de casamento, nossa filha nasceu. Wendy lutou durante a gravidez e o parto. Seu médico aconselhou contra novas gestações, então ela optou pela laqueadura. Embora nossa vida sexual continuasse satisfatória, seu desejo por intimidade diminuiu enquanto o meu permaneceu inalterado. A libido de Wendy diminuiu. Ela redirecionou seus esforços para seus negócios depois disso. Sem saber do meu verdadeiro papel, ela começou a me tratar com pouco respeito, vendo-se como a principal provedora. Tentei transmitir que eu possuía várias propriedades, mas ela nunca me deu a chance. Sempre que eu tentava, me deparava com: eu não quero ouvir sobre o seu trabalho. É chato. Para manter minha família, aceitei a opinião baixa que ela tinha de mim.
Ela continuou linda, enquanto eu me sentia mediano. Ao tolerar suas críticas, preservei meu casamento e minha família com minha adorável esposa e filha. Minha filha rapidamente se tornou o centro do meu mundo. Quando não estava envolvido em um negócio imobiliário, dedicava cada momento livre a ela. Testemunhar o crescimento dela era meu único propósito para perseverar pela vida. Infelizmente, Wendy e eu nos distanciamos quando ela foi atraída por clientes ricos. No entanto, persisti em meus investimentos imobiliários, alguns para o longo prazo, outros para lucro rápido. Sem que Wendy soubesse, eu estava gradualmente acumulando riqueza. À medida que Wendy se tornava cada vez mais desdenhosa e distante, eu me vi relegado ao quarto de hóspedes, com razões citadas como ronco excessivo e hábitos de sono perturbadores. Apesar de podermos fazer visitas ocasionais à nossa cama, elas diminuíram com o tempo. No entanto, eu tolerava essa situação somente pelo bem da minha filha. Confrontar Wendy arriscava o divórcio, onde a crença comum era que a mãe manteria a custódia, e o pai ficaria com os encargos financeiros. Meu amor pela minha filha me impediu de aceitar a perspectiva de ser cortado da vida dela por um cônjuge egoísta. Direcionei minha frustração e solidão para meu empreendimento imobiliário, operando minha empresa com fervor semelhante a uma operação secreta. Empregando uma rede de corporações interconectadas, várias caixas postais e diversas frentes de escritório, a maioria da minha equipe operava em locais separados. Dentro do meu escritório principal, apenas meu fiel contador e eu ocupávamos o espaço, com outros funcionários presumindo que eu era apenas mais um trabalhador. Nunca me preocupei em corrigir suas suposições. Quando minha filha Amy fez 15 anos, eu possuía aproximadamente 25 milhões de dólares em propriedades sem hipoteca, junto com 50 milhões de dólares adicionais em propriedades sobrecarregadas com dívidas hipotecárias. Essas participações eram registradas sob várias entidades corporativas em diferentes endereços, com pagamentos de aluguel direcionados a várias caixas postais. Parte da renda do aluguel foi desviada para contas numeradas no exterior para sonegar impostos. A essa altura, eu tinha acumulado uma riqueza considerável. Eu possuía quase 100 propriedades, mas elas evoluíram dos simples prédios de apartamentos de 3 e 4 famílias nos quais investi inicialmente. Eles agora incluíam grandes complexos de apartamentos, shoppings, escritórios comerciais em prédios de 10 a 20 andares e até mesmo um shopping center de tamanho considerável. Ao longo dos anos, Amy e eu desenvolvemos um forte vínculo. Assumi o papel de pai consistente em sua vida, assistindo a seus jogos esportivos, confortando-a quando ela estava doente e acompanhando-a em viagens de compras, preenchendo as lacunas deixadas por sua mãe ocupada. Enquanto isso, Wendy estava prosperando em seus próprios empreendimentos comerciais. Enquanto eu mantinha um estilo de vida modesto e me abstinha de ostentar minha riqueza, ela continuou a se perceber como a principal provedora da nossa família. Eu não corrigi seus equívocos, temendo que reconhecer meu sucesso financeiro pudesse levar ao divórcio. Wendy agora me via com desdém, me vendo como um fracasso dependente de suas realizações. Para elevar meu status de cidadão de segunda classe em nossa casa, eu precisaria de uma promoção significativa. Enquanto eu tolerava seu comportamento comigo, comecei a esconder mais da minha riqueza em contas offshore. Quando Wendy decidiu fazer um upgrade, eu temi ficar sem nada. Wendy, operando um negócio de decoração, precisava empregar indivíduos altamente artísticos. Admito que eu tinha alguns preconceitos, me sentindo desconfortável perto desses indivíduos. Wendy percebeu meu desconforto e fez um esforço deliberado para me incomodar sempre que eu visitava seu escritório, designando os mais extravagantes como meus assistentes. Esses indivíduos lutavam para respeitar limites, o que Wendy achava engraçado. Eu não compartilhava sua diversão. Para mim, isso era apenas mais uma manifestação do desdém de Wendy por mim. No entanto, suportei o tratamento dela. Para permanecer no meu casamento e ficar perto da minha filha, permiti-me tornar submissa. Meu marido Bill era agradável o suficiente, mas faltava-lhe ambição, enquanto eu era motivada, sempre me esforçando para melhorar nossas circunstâncias. Eu me sentia retida pela falta de motivação de Bill. Enquanto ele era um amante mediano e pai de nossa única filha, ele adorava nossa filha, tratando-a como realeza e sempre estando lá para ela. No entanto, eu me senti negligenciada por Bill.
Eu questionei o que tinha me atraído nele em primeiro lugar, pois ele parecia apenas mediano para mim. Ele estava contente em um emprego sem futuro, trabalhando como ajudante de limpeza para um magnata imobiliário recluso. Quando eu estava começando meu negócio com minha amiga Millie, Bill era complacente, mas essencialmente agia apenas como assistente do proprietário. Eu era capaz de manipulá-lo para garantir termos favoráveis de aluguel e outras vantagens. Quando Millie e eu nos separamos durante nosso segundo ano no negócio, ficou evidente que tínhamos abordagens diferentes. Eu era assertiva, às vezes usando flerte para conquistar clientes homens e atendendo aos interesses de clientes mulheres que eram bicuriosas. Millie, diferente de mim, tinha moral forte. Eu gostava da emoção de brincar. Millie e eu seguimos caminhos separados antes do nosso segundo ano de negócios terminar. Ela se mudou para a costa oeste com o namorado, afastada pelo meu comportamento desagradável. Ela me deixou com o negócio e todos os seus ativos, sem receber nada em troca. Preocupada em pagar o aluguel integral do meu luxuoso escritório sem a ajuda de Millie, usei meus encantos femininos com Bill. Como resultado, consegui um aluguel reduzido por mais um ano. Expressei gratidão a ele com um beijo, inicialmente como um agradecimento e um gesto brincalhão. No entanto, inesperadamente me vi gostando do beijo, sentindo uma resposta física. Talvez tenha sido devido à falta de encontros românticos gratificantes com ambos os sexos por mais de um mês, me deixando um tanto carente. Apesar das deficiências de Bill, ele provou ser um amante competente. Ele priorizou minha satisfação, aderindo ao princípio das mulheres primeiro, garantindo que eu estivesse sempre satisfeita antes de atender às suas próprias necessidades. Esta foi uma mudança refrescante em relação às minhas experiências passadas com parceiros homens desconsiderados que priorizavam o prazer deles em detrimento do meu. Embora meus encontros com parceiras raramente me deixassem satisfeito, minhas interações com elas eram exclusivamente relacionadas a negócios, focadas em ganhar o favor delas em vez do prazer pessoal. No entanto, fora do quarto, Bill era um tanto entediante. Ele não tinha conhecimento e interesse em eventos atuais, literatura, arte ou outras figuras notáveis. Tentar envolvê-la em conversas em reuniões sociais muitas vezes era inútil, pois ele só conseguia discutir sobre imóveis e contabilidade, tópicos que entediavam a maioria dos meus amigos. Tentei apresentá-lo a passeios culturais, como apresentações de ópera, concertos filarmônicos e peças contemporâneas. No entanto, meus esforços giravam principalmente em torno de lutar para impedi-lo de cochilar, temendo o constrangimento de seu ronco. Dado meu envolvimento no negócio de decoração, me vi obrigado a comparecer a várias funções de caridade para aumentar minha visibilidade e reputação. Apesar de levar Bill para esses eventos, ele geralmente permanecia passivo, fazendo contribuições mínimas para a noite. Seu traje frequentemente ficava aquém, tornando-o mais um obstáculo do que uma ajuda. Embora eu percebesse que deveria ter trabalhado para melhorar sua imagem, eu estava preocupado em expandir meu negócio. Em uma ocasião, recebi um convite para um evento de caridade. Dessa vez, escolhi não informar Bill até que fosse tarde demais para ele alterar seus planos anteriores. Bill, estarei presente no evento mesmo que você não possa comparecer. É crucial para o meu negócio, e você entende que nosso estilo de vida depende disso, eu afirmei. Mas Wendy, não vai refletir mal se você for sozinha? Bill perguntou. Vou levar um dos meus decoradores. Ele será extravagante o suficiente para dissipar quaisquer suposições de um envolvimento romântico, eu assegurei. Foi durante essa reunião que eu conheci James, o indivíduo que mais tarde se tornaria meu parceiro romântico. Eu estava posicionado em um dos bares, procurando por meu pretendido companheiro. Eu tinha um palpite de que ele tinha escapado com outro participante gay, me deixando sozinha, quando esse homem atraente iniciou uma conversa comigo. Desculpe-me, mas não pude deixar de notar que você foi abandonada por seu acompanhante, James comentou. Eu sou James William Althorne, e ficaria honrado em acompanhá-la esta noite, se você me permitisse. Quando olhei para ele, o pensamento inicial que passou pela minha cabeça foi: uau, ele é incrivelmente atraente. Ele exalava elegância em seu traje e discurso, dando um ar de riqueza. Concordei em passar a noite com ele, e nos divertimos muito juntos. Durante a viagem de táxi para casa, percebi que estava me sentindo um pouco excitado.
Não foi por causa de Bill dessa vez. Foi James quem despertou essas sensações dentro de mim. Fiquei pensando em como James se sairia em me satisfazer. Ele teria a capacidade de me satisfazer completamente? Enquanto meu marido Bill me adorava e sempre priorizava meu prazer, no resto do tempo ele parecia meio sem graça. Cerca de uma semana depois, James me ligou, me convidando para almoçar e pedindo minha opinião sobre redecorar seu escritório. E isso marcou o começo de tudo. Em um mês, nos tornamos amantes, nos encontrando 2 ou 3 tardes por semana em hotéis diferentes. Ele se tornou meu amante, mas não posso dizer que ele superou Bill. Bill sempre priorizou meu prazer, enquanto James me tratava mais como um objeto sexual, enquanto Bill me tratava como uma rainha. Estar com James era estimulante, mesmo que ele só me visse como um objeto sexual. Ele me empurrou para fazer coisas que Bill nunca teria considerado. Alguns dias, eu me sentia dolorida pelas atividades que James iniciava. Eu ansiava pela degradação, pela sensação de ser tratada como uma vagabunda, uma mera prostituta. Eu abracei minha natureza submissa, enquanto ele personificava a dominância. Eu me senti destinada a satisfazer todos os seus desejos. Recusar qualquer coisa a James parecia inconcebível. Eu me cansei da terna afeição de Bill. Eu ansiava pelo domínio de James. Eu pertencia inteiramente a ele. Ele até começou a convidar outros homens para nossa cama, me dividindo com seus amigos. Com os parceiros adicionais, meus orgasmos superaram qualquer um que eu já tinha experimentado. Eu nunca quis que esse arranjo acabasse. Consequentemente, decidi ter meu próprio apartamento, um espaço onde James e eu poderíamos passar todo o nosso tempo livre juntos. Com determinação, criei e executei um plano. Bill, comecei. Decidi alugar um apartamento na cidade. O trajeto desta fazenda pouco atraente até meu escritório está consumindo muito do meu tempo. Leva quase 1 hora em cada sentido, tempo que eu poderia gastar melhor no trabalho. Eu entendo seu apego a esta fazenda, mas preciso ficar mais perto da cidade. Você e Amy podem continuar morando aqui sem nenhuma interrupção. Mas Wendy, ele começou. Eu o interrompi. Não há espaço para debate. Minha decisão é final. Já escolhi entre 2 opções e estarei me mudando até o fim do mês. Percebi a mágoa nos olhos de Bill. Não se preocupe, querida, eu ainda vou para casa nos fins de semana por você e Amy. Eu prossegui com meus planos, com James me ajudando a selecionar um apartamento luxuoso a poucos minutos do meu escritório. Para envolver Bill, mostrei o apartamento a ele e pedi sua aprovação. Antes que ele pudesse responder, acrescentei, eu sabia que você também amaria. Vou usá-lo para mostrar minhas habilidades de decoração. Quando saímos do prédio, observei que o gerente do prédio reconheceu Bill. Presumi que eles se conheceram em algum evento imobiliário que Bill frequentava com frequência. Wendy decidiu alugar um apartamento na cidade para evitar a longa viagem diária de volta para nossa casa de campo, ou assim ela alegou. Este foi o dia em que percebi que meu casamento tinha acabado. Eu suspeitava que Wendy estava tendo um caso, mas até agora, eu não podia ter certeza. Agora não havia dúvidas. Wendy não sabia que eu era dono do prédio de apartamentos que ela alugava. Era uma das minhas unidades de ponta. Quando meu gerente me viu, ele quis discutir o assunto, mas eu mantive uma fachada de mera conhecida, não reconhecendo nossa relação empregador-empregado. Mais tarde, ele me abordou sobre minha esposa e seu amante. Meu coração se partiu. Talvez eu ainda abrigasse sentimentos por Wendy, mas não tinha certeza de como lidar com sua traição. Meu único recurso era reunir evidências suficientes de sua infidelidade e caráter questionável para potencialmente ganhar a custódia de nossos filhos. Meu supervisor me informou que minha esposa, junto com seu amante, selecionaram um apartamento e preencheram o requerimento juntos. Eles alugaram um apartamento juntos, que se tornou seu ninho de amor. Ele e eu decidimos instalar vigilância por vídeo e áudio no apartamento antes que Wendy pudesse se mudar. Eu tinha fundos mais do que suficientes para cobrir as despesas do trabalho e instalação do equipamento, que combinamos para ser feito no escritório do gerente. Os inquilinos acreditavam que um novo sistema de segurança do prédio estava sendo instalado.
Desta vez, garanti que o Andy pagasse o aluguel inteiro, que era um pouco mais alto do que outras unidades. No entanto, como o namorado atual dela cobria a diferença, isso não me preocupava. Garanti que o apartamento estava em nosso nome para evitar quaisquer potenciais desafios legais quanto à admissibilidade das evidências coletadas por meio de gravações de vídeo e áudio no tribunal. Comecei a reunir evidências para os procedimentos de divórcio. Desde que o Andy tinha basicamente se mudado de casa, minhas visitas mensais ao quarto dela cessaram. Apesar de suas promessas de estar em casa nos fins de semana, ela nunca cumpriu. Fiquei próxima das 5 irmãs, e minhas compras de creme para as mãos aumentaram visivelmente. Quando Andy finalmente decidiu fazer uma visita em casa no fim de semana, nossa filha Amy ficou muito feliz por ter sua mãe por perto novamente. Amy, naquela fase da vida em que a presença materna era crucial, ansiava por vínculos e conversas femininas. O pai simplesmente não cumpria mais esse papel. Amy começou a idealizar o estilo de vida de sua mãe e o Andy, e eu presumi que era uma fase passageira, então eu fui junto. Mal sabia eu o quão enganado eu estava. Quando Andy finalmente me agraciou com uma visita à nossa cama, eu me vi incapaz de atuar. Imagens dela com seu amante e os sons de seus encontros encheram minha mente. Ela saciou todos os seus desejos, agindo como sua submissa. Eu podia ouvi-lo me rebaixando enquanto eles se envolviam em atos íntimos, com ela consentindo com seu julgamento de minha inadequação como amante e homem. Bill, o que há de errado com você? Ela perguntou depois da minha tentativa frustrada de ficar excitada. Não fazemos sexo há meses, e você não consegue nem ter uma ereção. Se eu não soubesse melhor, pensaria que você tinha uma namorada. Desculpe, Wendy, mas tenho muita coisa na cabeça. Vou fazer melhor da próxima vez, prometo. Mas a próxima nunca chegou. O parceiro de Wendy enviou os pagamentos do aluguel do apartamento dela para uma caixa postal de cobrança de aluguel, onde eles finalmente chegaram até mim. Fiz cópias e depositei os originais no banco. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que não busquei uma pequena retaliação enquanto ele estava envolvido com meu cônjuge. Bem, não se preocupe, eu fiz. O gerente do banco com quem eu lidava para o meu negócio não era apenas um bom amigo meu, mas também do gerente do banco do amante da minha esposa. Só por diversão, começamos a monitorar suas finanças. Em pouco tempo, percebemos que ele estava no limite financeiro e queríamos dar uma mãozinha. Depois de alguns meses, percebemos um padrão em suas atividades financeiras. Parecia que ele frequentemente ficava sem fundos a cada 2 meses e dependia do tempo de flutuação entre depósitos e saques para sobreviver. Suas contas estavam constantemente sem dinheiro, então se o cheque do aluguel do apartamento da minha esposa fosse depositado em momentos específicos do mês, ele voltava devido a fundos insuficientes, ou melhor ainda, fazia com que alguns dos cheques da esposa dele voltassem também. Você entendeu? E assim, começamos a manipular suas contas. Em pouco tempo, ele começou a sofrer penalidades financeiras da minha empresa por cheques devolvidos e pagamentos de aluguel atrasados. Além disso, ele incorreu em taxas bancárias para os cheques devolvidos de sua esposa. Vergonhosamente, muitos dos cheques dela começaram a ser recusados em suas lojas preferidas, levando a situações embaraçosas com seus amigos ao dividir as contas do almoço. Nosso esquema estava se desenrolando exatamente como planejado. O acúmulo de taxas de cheques devolvidos e multas afetou negativamente sua pontuação de crédito, gerando preocupação de suas operadoras de cartão de crédito. Embora não tenham fechado suas contas imediatamente, implementaram uma medida mais rigorosa, reduzindo gradualmente seu limite de crédito para corresponder aos seus saldos pendentes, efetivamente interrompendo quaisquer cobranças futuras. Essa restrição também impactou o acesso de sua esposa aos seus cartões de crédito conjuntos, causando sua frustração, pois nenhuma mulher quer que seu cartão seja recusado. Eu encontrei imensa satisfação nesses eventos. Além do pedágio financeiro de taxas de atraso e taxas de cheque devolvido no valor de $200 a $300, ele teve que navegar em conversas desconfortáveis com sua esposa, sem revelar que os problemas decorriam das práticas de depósito do complexo de apartamentos da minha esposa. Sem dúvida, houve discussões intrigantes sobre finanças familiares em sua casa. Minha próxima oportunidade pareceu enviada do céu.
Quando minha esposa visitou seu médico para problemas femininos, seu exame de Papanicolau indicou que ela tinha câncer. Apesar do nosso relacionamento, ela não se abriu totalmente comigo, apenas mencionando que precisava de cirurgia para problemas femininos. A verdade veio à tona quando nossa filha de 17 anos, Amy, revelou que estava morando com a mãe. Por quê, Amy? Perguntei. Tenho sido um pai ruim? Não, pai, mas a mãe precisa de mim. Ela tem câncer de ovário, e embora você possa não amá-la mais, eu ainda a amo. Quero apoiá-la nisso. Embora eu tenha sentido falta de Amy, eu tinha meus próprios planos. Se ela escolheu a mãe em vez de mim, eu aceitei. Ela estava crescida agora, e talvez viver com a mãe revelasse realidades sobre ela. No domingo seguinte, fui à igreja. Fazia anos desde que eu tinha pisado na casa do Senhor, mas me senti compelido a expressar minha gratidão. De fato, minhas orações não eram pela recuperação de Wendy, mas sim, eram expressões de gratidão ao Senhor por afligi-la com câncer. Estranhamente, eu vi isso como uma gentileza dele. Wendy estava suportando imenso sofrimento, enquanto seu amante suportava o peso disso sem receber nada em troca. Ele limpava a sujeira dela, testemunhou seu declínio físico e a viu se transformar em uma mera sombra de si mesma. Observei em uma das gravações como ele tratava Wendy, deixando-a em sofrimento até que decidiu intervir. Parecia que Amy percebeu, pois era ela quem cuidava da mãe. Após essa constatação, marquei uma reunião com meu advogado. Descrevi meu desejo de dissolver meu casamento sem repercussões financeiras, além de cobrir seus honorários. Além disso, eu queria garantir que a esposa do amante de Wendy tivesse todas as informações necessárias para garantir sua parte legítima. Apesar da insistência do advogado de que estávamos em um estado sem culpa, e os bens seriam divididos igualmente, eu estava resoluto em meus planos alternativos. Forneci a ele todas as evidências, incluindo gravações de vídeo, arquivos de áudio, cópias dos pagamentos de aluguel feitos pelo amante de Wendy para seu apartamento, e o contrato de aluguel assinado por ele e Wendy. Eu o instruí a organizar a papelada, mas a adiar a entrega até que eu desse a palavra. Meu próximo passo envolveu liquidar todas as minhas propriedades, um processo que empreendi com cautela para evitar desvalorizar meus ativos muito rapidamente. Felizmente, a sorte estava do meu lado. O mercado imobiliário estava prosperando, com novas empresas entrando em cena e se envolvendo em guerras de lances competitivos por algumas das minhas principais propriedades. Como resultado, muitas vezes eu excedia minhas expectativas iniciais em termos de retorno. Satisfeito com os resultados, gradualmente tirei nossos pertences pessoais da casa e a vendi. O fechamento foi marcado para o dia seguinte ao recebimento dos papéis do divórcio pela minha esposa. 6 meses depois, instruí meu advogado a fornecer tudo o que fosse necessário para que a esposa do amante da minha esposa prosseguisse com o divórcio. Ele acabou se mudando para a casa da minha esposa e filha depois que a própria esposa o expulsou. No entanto, a felicidade deles durou pouco quando descobriram que estavam financeiramente destituídos. Sua esposa congelou seus bens, enquanto eu garanti que as contas da minha esposa fossem esvaziadas em holdings offshore. Ambos ficaram sem um tostão. Um dia, recebi uma mensagem de Phil, o síndico do prédio da minha esposa, me pedindo para assistir a um vídeo que ele estava enviando. A mensagem dizia simplesmente: sua filha está com problemas. Alguns meses atrás, parei de assistir aos vídeos do apartamento de Wendy. Meu advogado me garantiu que temos provas suficientes da infidelidade dela para um divórcio. Então fiquei alarmado quando Phil, o gerente do prédio, me contatou. Naquele dia, o disco de evidências foi deletado pelo serviço postal. O conteúdo foi organizado cronologicamente começando há cerca de 4 meses. Tudo começou com o fato de que o amante da minha esposa infiel colocou algo em uma bebida para minha filha adulta e aproveitou a oportunidade. Amy chorou por horas, mas não foi embora. Ela repetiu seu protesto. Por que você deixou isso acontecer, mãe? Nas cenas seguintes, fica claro como seu parceiro apresenta substâncias ilegais, e Amy fica animada com a emoção. Ele frequentemente recorria ao uso de força física contra ela. Suas ações mostraram tendências sádicas, o que levou Amy a implorar para que ele parasse de explorá-la.
Observei a filmagem capturada do quarto da minha esposa. Ela estava acordada, ouvindo-me sendo aproveitada. Eu testemunhei as lágrimas em seus olhos, mas ela não fez nenhum movimento para intervir. Ela estava muito enredada por seu domínio para resistir à sua natureza cruel. Em vez disso, ela permaneceu passiva, permitindo que Amy realizasse seus desejos. O pior clipe foi gravado uma noite quando um amante trouxe dois caras realmente nojentos para o apartamento. Os três estavam se divertindo com Amy, e foi nojento. No vídeo, uma das pessoas entrou no quarto de Wendy e a cumprimentou com as palavras: "Oi, mãe. Sua filha é incrível. Ela é muito inteligente. Eu teria elogiado você também, mas você não parece bem agora." No entanto, digamos que sua filha seja incrível, ele se gabou. Quando percebi isso, já era tarde demais para me defender do Love Boy e seus companheiros. Amy participou voluntariamente de atividades relacionadas a substâncias ilegais. Os vídeos gravados duraram aproximadamente 4 meses, durante os quais Amy já estava profundamente envolvida. Quando finalmente os vi, era tarde demais para intervir e ajudar minha filha. Às 4 da manhã, depois que parei de chorar, liguei para meu advogado e deixei uma mensagem implorando para que ele interviesse. Implorei para que ele a tirasse daquele apartamento antes que alguém a machucasse. Legalmente, eu entendia que não havia muito que eu pudesse fazer agora que ela tinha 18 anos, mas eu não podia ficar de braços cruzados. Amy podia ser adulta, mas ela ainda era minha garotinha. Embora meus sentimentos por Wendy tivessem enfraquecido, eu não podia ignorar o que estava acontecendo com nossa filha. No dia seguinte, meu advogado me ligou de volta. Ele prometeu explorar opções de como ajudar Amy, mas avisou que, como ela era adulta, suas escolhas estavam além do controle dele. Mais tarde naquele dia, ele ligou novamente. Alan me informou que minha filha de 18 anos estava grávida e alegou que o amante da minha esposa era o culpado por tudo. Ele também disse que uma noite, quando Liu Bo e Amy estavam trabalhando no bar do hotel, seu cliente acabou sendo um policial disfarçado. Consequentemente, o amante foi preso sob acusações que incluíam facilitar a prática de delitos por menores, bem como por várias outras acusações relacionadas a substâncias proibidas. Eu não esperava que ele fosse absolvido, mas, como precaução, encaminhei as gravações do apartamento de Wendy para a polícia e para os meios de comunicação locais. Dada a atenção da mídia que se seguiu, eu estava confiante de que o amante teria dificuldade em encontrar emprego na cidade novamente. Além disso, a publicidade reforçou a posição de sua esposa no acordo de divórcio. Loverboy estava atrás das grades aguardando julgamento devido à sua incapacidade de pagar fiança. Da mesma forma, minha filha foi presa porque não podíamos pagar sua fiança. Durante uma conversa com meu advogado Alan, deliberamos sobre a situação de Amy. Alan me aconselhou a deixá-la sob custódia e me garantiu que ele providenciaria para que ela recebesse tratamento. Ele explicou que se eu pagasse sua fiança, ela poderia ter uma recaída e acabar de volta nas ruas. Era preferível mantê-la em um ambiente onde ela pudesse receber ajuda e onde ele pudesse monitorar seu progresso. Mais tarde naquele dia, utilizei a filmagem para alterar digitalmente apenas os rostos dos homens. 3 semanas depois, esses mesmos indivíduos foram encontrados espancados até a morte em um beco atrás de seu bar favorito. Felizmente para o Loverboy, ele estava preso na época. Caso contrário, ele poderia ter tido o mesmo destino. Acontece que uma das minhas vitrines foi alugada para indivíduos com laços com o crime organizado que me deviam um favor. Nesse ínterim, minha esposa estava negligenciando seus negócios enquanto fazia tratamento. Alguns de seus funcionários, com minha ajuda, se aventuraram em seu próprio negócio de decoração e saíram, levando a maior parte de sua clientela. Consequentemente, seu negócio entrou em colapso, levando ao despejo de seu escritório pelo seu senhorio. Adivinha quem? Ela se viu sem dinheiro e sem uma fonte de renda. Seguro de saúde não era uma opção para ela. Ela entrou em contato comigo para ser incluída na minha apólice, mas, infelizmente, minha apólice não cobria condições pré-existentes. Eu sempre fui adepta a planejar com antecedência. Avançando para o momento presente da minha história. Eu me vi a bordo de um avião com destino à América do Sul, garantindo que nenhum vestígio pudesse ser deixado para trás.
Ao pousar em Cancún, planejei assumir uma nova identidade antes de pegar um voo para a Europa. Na Europa, outra mudança de identidade me aguardava enquanto eu me dirigia para climas mais quentes. Essa estratégia garantiu que nem minha esposa nem a polícia local pudessem me localizar em conexão com os incidentes de agressão. Antes de partir para a Austrália, entrei em contato com o meu advogado, Alan. Ele me informou que minha filha Amy estava tentando entrar em contato comigo, buscando reconciliação. De alguma forma, ela tinha descoberto sobre minha riqueza considerável. Meu advogado informou a ela que eu tinha desaparecido e, a menos que eu escolhesse o contrário, não poderia ser localizado novamente. Eu instruí a Alan a usar parte dos meus fundos para preparar uma defesa para Amy. Além disso, eu o aconselhei a prolongar o tempo dela na prisão porque ela estava fazendo progressos na superação do vício em drogas lá. Eu temia que se ela voltasse para as ruas, ela recairia em seus velhos hábitos. Minha pesquisa indicou que o crystal meth era uma droga particularmente difícil de largar, frequentemente exigindo 3 ou 4 recaídas antes de atingir a sobriedade, se o usuário estivesse realmente comprometido. 6 meses depois, entrei em contato com meu advogado para verificar o andamento do meu processo de divórcio. Para minha surpresa, meu advogado revelou que o divórcio não era necessário, pois minha esposa havia falecido de câncer antes que ele pudesse ser finalizado. Como ainda éramos legalmente casados e ela não tinha condições financeiras, eu era responsável por cobrir suas despesas médicas. Ela faleceu em uma enfermaria de caridade, sozinha e com dor, sem nenhuma visita. Apesar do nosso afastamento causado por suas ações e ganância, senti uma pontada de culpa, pois ela já tinha sido o amor da minha vida. No entanto, ela ainda ocupava um pequeno canto do meu coração. Enquanto eu estava no exterior, escondido, minha filha Amy foi presa quando Wendy faleceu. Não houve um funeral para Wendy. Alan me informou. As cinzas dela estão sendo mantidas no escritório do legista do condado, esperando alguém para reivindicá-las. Se ninguém se apresentar, ela será sepultada ao lado de outros indivíduos não reclamados, em uma cova sem identificação. Alan fez uma pausa, antecipando minha reação. Talvez ele esperasse que eu me oferecesse para assumir a responsabilidade pelos restos mortais de Wendy. Sem chance, pensei. Ela me infligiu muita dor e humilhação ao longo dos anos para que eu a perdoe agora. Fingi interesse e perguntei sobre minha filha. Ela abortou no 4º mês devido a uma DST. Atualmente, ela está cumprindo uma pena de 12 meses por prostituição e posse de drogas, mas está matriculada em um programa promissor de dependência e parece estar progredindo. Que tal Loverboy? Perguntei. Embora eu já soubesse do seu destino, pois meus amigos cuidaram dele para mim, fingi ignorância. Ele morreu em uma briga no pátio da prisão. Seu tipo de criminoso não é bem recebido atrás das grades. Bem, se Amy se aproximar de você sobre os arranjos de sua mãe, forneça a ela os fundos necessários. Se ela estiver levando uma vida limpa e sem drogas, apoie-a financeiramente até que ela conclua sua educação e possa se sustentar. Se ela ainda estiver lutando contra o vício, então ofereça a ela o suficiente para uma overdose. Depois, enterre os dois em covas sem identificação, eu disse. Eu sei que parece duro, mas eu preferiria que minha filha morresse do que vê-la vivendo como uma viciada nas ruas. Se ela tivesse uma overdose, pelo menos ela sairia da vida sem sofrimento prolongado. Se ela vivesse nas ruas, ela provavelmente encontraria um fim sombrio nas mãos de um cafetão ou predador. Eu não queria que ela passasse por tamanha agonia se não conseguisse superar seu vício. No entanto, se me conseguisse desafiar as probabilidades, se recuperar e manter a sobriedade, suponho que eu garantiria que ela tivesse os meios para um novo começo. Afinal, eu tinha milhões. Alguns dólares para o bem-estar da minha filha não seriam um fardo. Talvez, só talvez, ela pudesse superar as adversidades. 4 anos depois, fiz uma parada na cidade para visitar Alan, meu antigo advogado. Não nos falávamos há anos. Ele estava se aposentando e fechando seu consultório. Eu queria passar por lá, desejar-lhe boa sorte na aposentadoria e oferecer-lhe um presente monetário. Ele era um amigo verdadeiro. Na verdade, ele era meu único amigo. Eu era um velho solitário. Ninguém se importava com a minha existência, exceto ele.
Enquanto eu passeava pela cidade no meu novo Bentley, memórias me inundavam. Algumas eram deliciosas, enquanto outras. Bem, você pode imaginar. Aproveitei a oportunidade para dirigir e revisitar algumas das propriedades que já tive. Felizmente, muitas das áreas onde investi em apartamentos prosperaram ao longo dos anos, e meus antigos ativos pareciam impressionantes. Da mesma forma, minhas antigas propriedades comerciais mostraram sinais promissores de valorização. É uma pena que o divórcio de Wendy me obrigou a vender essas unidades e esconder minha riqueza. Muitas vezes pensei se revelar todas as minhas posses para Wendy poderia ter angariado mais respeito dela, mas agora é tarde demais para entreter essa noção. Estacionei meu carro em frente ao escritório do meu advogado e entrei no prédio, uma das poucas propriedades ainda sob minha posse. Eu o havia mantido especificamente porque abrigava o escritório do meu advogado. Eu queria garantir sua segurança para que ele pudesse continuar a proteger meus interesses. Agora que ele estava se aposentando, eu pretendia doar o prédio para ele como um gesto de gratidão e para cuidar de sua velhice. Era meu presente para ele. Ah, seu velho bastardo, Alan, meu advogado, me cumprimentou quando entrei. É preciso um para reconhecer outro, respondi com um sorriso. Nós nos abraçamos e trocamos gentilezas, relembrando os anos que se passaram e atualizando a vida um do outro. Eventualmente, Alan abordou o tópico da minha filha, Amy. Não estou particularmente interessado, mas presumo que você vai me contar de qualquer maneira, respondi. Alan continuou a compartilhar as notícias sobre o progresso de Amy desde sua libertação da prisão, detalhando sua conclusão bem-sucedida de um programa de reabilitação de drogas e seu papel subsequente como conselheira. Apesar da minha reação sarcástica, uma parte de mim se sentiu aliviada por ela ter superado seu vício. Alan continuou com notícias mais positivas sobre as conquistas de Amy, incluindo sua inscrição em um programa de assistente social na faculdade local e sua próxima formatura. Ele mencionou que eu havia financiado a educação dela, embora com alguma interpretação criativa das minhas instruções. Antes de partir, Alan sugeriu que eu conhecesse meu genro, Frank Murphy, e minha neta, Vivian, que tinha quase 7 meses de idade. Ele descreveu Vivian como desenvolvendo uma personalidade encantadora, prevendo que ela cresceria para ser uma verdadeira beldade, uma potencial destruidora de corações, assim como sua avó. Enquanto pensava nisso, não pude deixar de sentir uma mistura de emoções. Alan continuou, você também cobriu todas as despesas deles além do que sua escassa renda poderia suportar, incluindo a contratação de uma babá chamada Chloe. Eu providenciei para que ela morasse no apartamento do outro lado do corredor das crianças e a fiz fingir ser apenas uma vizinha prestativa, alegando que estava entediada na aposentadoria e queria ajudar. Sua disponibilidade constante para cuidar de crianças permitiu que Amy se concentrasse em seus estudos e possibilitou que Frank progredisse em seu trabalho. Sob pressão, concordei em ficar na cidade para a formatura e comparecer ao evento. Conforme a formatura se aproximava, Alan de alguma forma providenciou para que não apenas comparecêssemos às cerimônias, mas também aos eventos pré e pós. Em um dos pré-encontros, avistei minha filha e seu marido. Fiquei impressionado. Fazia anos que não via Amy, e ela havia herdado a beleza da mãe. Eu sempre soube que minha filha tinha herdado os genes da mãe, mas Amy acabou se revelando deslumbrante. Ela era a cara da mãe, a única mulher que eu já amei. Senti uma pontada de tristeza no coração. Percebi que essa formatura poderia ser mais difícil para mim do que eu havia previsto. Levando meu amigo para longe da multidão, eu disse, não quero mais me inserir na vida de Amy, então não esperem que eu vá correndo cumprimentá-los. É muito difícil. Prometa-me isso. Prometo, ele respondeu. No dia seguinte, Alan e eu nos sentamos mais ou menos na metade das arquibancadas. Ouvimos cada aluno formando ser chamado ao palco, com seus pais e amigos explodindo em aplausos ou vivas ao receberem seus diplomas. Quando chegou a vez da minha filha, seu marido estava segurando seu bebê, visivelmente emocionado até as lágrimas. Os aplausos para ela pareceram ressoar mais alto do que para os outros, me enchendo de um sentimento de orgulho. Quando minha filha se aproximou do centro do palco, o reitor a deteve. Com grande prazer, apresento este prêmio especial a você, Amy Murphy, ele anunciou.
Você foi escolhida por seus colegas e pelo corpo docente para esta honra. Senhora Murphy, seus atos altruístas de encorajamento tocaram muitas vidas. Seus esforços resultaram em uma taxa de graduação mais alta para esta classe do que qualquer outra na história da escola, com quase 0 desistências desde sua matrícula. Junto com seu diploma, você receberá um certificado de apreciação assinado por todos os membros desta classe e pelo corpo docente. Amy, você é amada e fará muita falta. Enquanto Amy atravessava o palco, ela foi recebida com uma ovação de pé. Naquele momento, meu coração se encheu de orgulho como mãe. Percebi que senti mais por ela naquele instante do que no dia em que ela nasceu. Minha filha tinha se tornado uma pessoa extraordinária, e eu não poderia estar mais feliz por ela. Depois que a cerimônia terminou, voltei para o meu carro. No entanto, os corredores estavam congestionados com estudantes e visitantes, dificultando a navegação. Enquanto eu me movia pela multidão, tentei manter um perfil baixo para evitar ser reconhecido. De repente, avistei minha filha, seu marido e meu neto caminhando pelo corredor ali perto. Droga! Eu murmurei para mim mesma, desejando que um buraco aparecesse magicamente para que eu pudesse desaparecer nele. Mas não havia escapatória, e eu me senti presa. Enquanto minha filha e seu marido permaneceram alheios à minha presença, minha neta me notou. Eu a observei atentamente enquanto ela me observava, segurando firmemente o pescoço do pai enquanto ficava de olho em mim. Com quase 9 meses de idade, ela parecia independente e consciente. Com sua voz infantil, ela começou a cantar, bopa, um termo comum para voz. Ela continuou cantando e gesticulando animadamente, tentando se livrar do aperto do pai. Amy estendeu a mão para pegar o bebê dos braços do marido, seguindo seu olhar para onde o bebê estava apontando. Sem que eu soubesse, Chloe estava mostrando minha foto para minha neta e explicando quem eu era. A criança evidentemente havia aprendido bem. Para seu crédito, Amy permaneceu composta. Ela me cumprimentou com um simples, oi, pai, expressando gratidão pelo meu apoio ao longo dos anos. Alan aparentemente havia divulgado meu envolvimento em suas vidas cerca de 1 mês antes. Mais tarde, descobri que Alan vinha protegendo silenciosamente essa pequena família por anos. Ele também havia informado Amy que era meu apoio financeiro que sustentava sua educação e outras despesas. Ele estava fazendo o papel do pai que eu não poderia ser, mas ainda assim reconhecendo minha contribuição. Olhei para ela e sorri calorosamente. Eu não teria perdido sua formatura por nada no mundo. Cobrir suas despesas era o mínimo que eu podia fazer. Afinal, fui eu quem te deixou sozinha. O marido de Amy olhou para mim, visivelmente inseguro sobre como lidar com esse encontro inesperado. Estendi a mão para segurá-lo, sentindo seu desconforto. Enquanto isso, minha neta puxou minha camisa, exclamando, bopa! Pi! Amy, minha filha, falou. Vivian quer que você a segure, pai. Você gostaria de carregar sua neta? Antes que eu pudesse responder, me vi levantando a garotinha emocionada em meus braços. Ela se agarrou a mim com força, orgulhosamente declarando a qualquer um que estivesse por perto que eu era seu bopa. Naquele momento, fiquei cativado. Esta criança preciosa já tinha encontrado seu caminho para o meu coração. De repente, eu era um avô, um pai e um sogro, deleitando-me em cada momento precioso. Parecia que meus anos de solidão estavam chegando ao fim, meu coração começando a se curar. Logo, nos encontramos em um dos amplos estacionamentos com Alan, meu advogado. Bill, vamos a um restaurante no seu carro e colocar o papo em dia com sua família. Há muito que colocar em dia depois de todos esses anos. Meu genro Frank ficou surpreso quando percebeu que estávamos nos aproximando de um Bentley Mulsanne, um veículo que valia $300. 000. Seu espanto era evidente em seu rosto quando ele parou e olhou fixamente. Passei as chaves para ele. Interessado em dirigir, filho? Perguntei. O brilho do seu sorriso ofuscou as luzes do estacionamento. Parecia que ele estava ansioso para assumir o volante. Atravessamos o estacionamento até seu velho Ford desgastado para pegar a cadeirinha e outros itens essenciais para viajar com uma criança pequena. Examinando o carro, tomei uma decisão.
Amanhã, ele receberia seu próprio conjunto de chaves para o Bentley. Eu obteria outro carro para mim mais tarde. Uma vez na estrada, me vi sentado no banco de trás ao lado da minha neta, aninhado entre Amy e eu. A pequena Vivian agarrou-se ao meu braço, conversando como qualquer criança. Um nó se formou na minha garganta. Pai, precisamos ter uma conversa séria, Amy disse. Eu lhe devo muitas desculpas. Eu fui tola e egocêntrica. Nunca percebi o quanto te machucou quando eu fui embora para ficar com a mamãe. Não precisa se desculpar. Estou orgulhoso de ver como você mudou sua vida e construiu uma família maravilhosa. Eu também entendo agora que você precisava da sua mãe todos aqueles anos atrás, e ela precisava de você também. Só lamento que vocês dois tenham sido aproveitados por aquele tal de James. Mas pai... Eu interrompi, expressando, eu gostaria de fazer parte da sua nova jornada, se você me aceitar. Cometi minha cota de erros em nosso relacionamento e estou ansioso para consertar. Temos muito o que conversar. Rezo para nunca mais encontrar aquele James. Suas mentiras destruíram minha mãe e suas depravações e substâncias proibidas quase me destruíram. Se não fosse por Frank me encontrar, eu ainda poderia estar na cadeia ou pior. Foram necessárias 4 tentativas antes de eu vencer meu vício. Frank foi minha salvação. Seu amor me impulsionou a passar pelo obstáculo final. Agora, a pequena Vivian é minha motivação para ficar limpa. Há tanta coisa que eu quero compartilhar com ela como sua mãe. Amy chorou durante a maior parte da nossa jornada, não de tristeza, mas de um novo senso de pertencimento. Parecia que ela finalmente encontrou um encerramento. Durante o jantar no dia seguinte no apartamento deles, e nos dias seguintes no meu hotel, conversamos. Falamos abertamente pelo mês seguinte, reconciliando anos de dor e solidão. Por fim, atribuímos todos os nossos problemas à minha falecida esposa e ao tratamento que ela me deu. Chegamos a um consenso de que Wendy era egocêntrica, se importando apenas com seus próprios desejos. Embora externamente bonita, ela não tinha profundidade. No entanto, apesar de tudo, eu ainda ansiava por ela. Eu sabia que ninguém poderia substituí-la em meu coração. Amy veio a entender que eu não era o vilão que sua mãe me retratou, mas sim um homem muito maior do que minha falecida esposa jamais reconheceu. Em um ponto de nossas conversas, Amy olhou para mim e perguntou: "Você ainda a ama, pai?" Ainda dói quando me lembro do desdém que ela tinha por mim. Mas você está certo. Acho que uma parte de mim ainda faz isso. Eu não era fraco. Eu a amava de todo o coração, mas há muito tempo ela me feriu profundamente. Fiz o que tinha que fazer para me proteger de sua destrutividade. Cerca de 2 meses após nossa reconciliação, nosso advogado nos surpreendeu durante o jantar uma noite. Ele trouxe as cinzas de Wendy, que estavam em uma prateleira em seu escritório há algum tempo, e nos perguntou o que queríamos fazer com elas. A pergunta pairou pesadamente no ar, causando um silêncio palpável na mesa. Foi quebrado apenas pelo apelo pungente da minha neta: "Eu quero uma avó." Amy e eu trocamos olhares, entendendo o peso do momento. "Pai," Amy começou timidamente, "quando mamãe faleceu eu estava na prisão. Nunca tive a chance de dizer adeus. Mas agora, depois de conhecê-la e ouvir seu lado da história, há coisas que preciso dizer a ela, mesmo que não sejam fáceis." "Podemos recuperar suas cinzas?" "Tudo bem," respondi, contemplando. "Há coisas que preciso dizer também, mas não vou me desculpar pelo que fiz. Depois de suportar anos de dor dela antes de sua morte, ela teve o que merecia." "Pai, não estou dizendo que você estava errado," Amy me garantiu. "Eles tiveram o que mereciam, inclusive eu. Eu fui terrível com você, e foi preciso chegar ao fundo do poço na prisão para perceber a extensão dos meus erros e começar a mudar minha vida para melhor." Frank interrompeu: "Pai, eu a conheci enquanto ela trabalhava como conselheira em uma casa de recuperação. Eu estava lá para a reabilitação devido ao meu problema com bebida. Ela estava saindo, e foi quando me apaixonei por ela. Ela me ajudou a superar meu vício em álcool, e eu a apoiei em suas próprias lutas para ficar limpa. Somos inseparáveis desde então." Por fim,
Todos nós decidimos que Vivian deveria ter alguma conexão com sua avó, mesmo que fosse apenas visitando seu túmulo. Isso também daria a Amy e a mim um lugar para canalizar nossa raiva em direção ao Andy. Mais tarde naquele dia, recuperamos a urna do escritório do meu advogado. Colocando-a no porta-malas do Bentley, lembrei-me de como o Andy nunca gostou de sentar no banco de trás devido ao enjoo. Eu esperava que guardar a urna no porta-malas amplificasse o impacto. Acho que ainda nutria alguns sentimentos negativos em relação à minha falecida esposa. Nós nos mudamos para Virgínia, onde comprei uma pequena fazenda nos arredores de uma cidade grande. Junto com meu genro, decidimos criar um punhado de cavalos e operar um modesto estábulo onde moradores urbanos pudessem hospedar seus cavalos e aproveitar a cavalgada em um ambiente rural eventualmente. As cinzas de Wendy encontrariam seu lugar de descanso em um pitoresco cemitério familiar situado em nossa fazenda. Este lote continha os restos mortais de uma família de meados de 1800 que já foi dona de uma parte de nossa propriedade. Nós arrumamos o lote e o cercamos com uma pequena cerca de estacas, deixando espaço para sepulturas adicionais. Finalmente, providenciei que uma lápide fosse feita para Wendy, com a inscrição Wendy Adams de 1956 a 1995 vítima de câncer. Ela fará muita falta a todos que a amavam. Nós todos perdoamos você. Com o passar dos anos, observei que minha neta frequentemente passava tempo com seus livros naquele pequeno cemitério. Um dia, perguntei por que ela se sentia atraída por ele. Vovó se comunica comigo e me ajuda com a leitura, ela disse casualmente, como se fosse uma ocorrência comum. Vovô, ela está expressando seu arrependimento por ter machucado você. Ela promete compensar você algum dia. Ela também mencionou que agora reconhece sua bondade e espera seu perdão. Ela está se perguntando se pode esperar aqui no frio e na escuridão até que seja sua hora. Então ela gostaria de acompanhá-lo para a luz, para que ela possa estar com você para sempre. Uma pequena voz na minha cabeça acrescentou, a propósito, William, boa tentativa, mas não fico mais enjoado em carros. Caí de joelhos e abracei Vivian com força. Vovô, por que você está chorando?